Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Haverá demissões em massa após a mudança na presidência. Fala também como fica o São Paulo nesse sábado, dia seguinte à aprovação da abertura do processo de impeachment contra Júlio Casares. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Logo de cara pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de notícias? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a CBF vai adiar a estreia do impedimento semiautomático. Sabe aquele impedimento que é utilizado, por exemplo, no futebol europeu e que na teoria estrearia com o início do Brasileiro? Não vai acontecer. CBF alegou que houve dificuldade logística para a compra dos equipamentos, além da adaptação aos 20 estádios que receberão jogos da Série A. Quero te contar que as quartas de final já têm seus 8 times definidos. Torneio que começou com 128 equipes, restaram apenas entre os grandes: o Grêmio, o Cruzeiro, o São Paulo, o Botafogo e o Palmeiras. As quartas de final têm início nesse domingo com Grêmio e Ceará, Cruzeiro e Guanabara. Na segunda-feira, a competição tem mais 2 jogos, Palmeiras e Ibrachina, São Paulo e Botafogo, quando conheceremos os 4 semifinalistas da edição mais importante do futebol de base do Brasil. E o São Paulo não é mais presidido por Júlio Casares. Na noite dessa sexta-feira, por 188 votos, houve a abertura de um processo de impeachment do presidente. Por conta disso, ele fica afastado de forma definitiva ou até que seja votada a Assembleia dos Sócios. Há um prazo de 30 dias para que os sócios sejam convocados e votem a favor ou contra o afastamento definitivo do Júlio Casares. A tendência é que o presidente do Tricolor, agora afastado, apresente sua carta de renúncia. Nessa sexta-feira, enquanto discursava para os membros do Conselho Deliberativo, Júlio Casares pediu para que esse processo de impeachment não fosse aberto e assegurou que, se isso acontecesse, apresentaria seu pedido de afastamento nesse sábado. Os conselheiros, por sua maioria, não entenderam e aceitaram o discurso do Júlio Casares. Foram 188 votos para a abertura do processo de impeachment e 45 votos contrários, além de 2 votos em branco. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Júlio Casares para saber quando ele apresenta essa carta de renúncia. A resposta ainda não apareceu, mas dá para cravar que Júlio Casares não permitirá que esse processo termine e vai se afastar do clube a qualquer momento. Harry Macis, 80 anos de idade, empresário e sócio do São Paulo desde 1964, assume o comando do São Paulo e deve ficar até dezembro, quando terminaria o mandato de Júlio Casares. O Macis é dono de um hotel na região da Consolação, no centro de São Paulo, além de uma rede de estacionamentos. Em seu primeiro discurso como presidente, ele disse, abre aspas, estamos vivendo um momento difícil. Existem investigações que precisam ser tratadas com seriedade. O que posso dizer com toda clareza é que o clube vai continuar funcionando, competindo e honrando sua camisa e sua história. A presidência, que começa hoje, tem o objetivo de cuidar do clube, agir com responsabilidade e transparência. Só para completar, registrar que o São Paulo precisa resolver, agora com o novo presidente, 3 situações do futebol. Rodriguinho deve ter sua venda confirmada para o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo ficando com 15% do valor de uma venda futura. Tratativas entre São Paulo e Flamengo podem esquentar. O Flamengo segue insistindo na contratação do Marcos Antônio e topa ceder o Alan e mais dinheiro. Para completar, registrar que o São Paulo ainda cogita a possibilidade de uma troca envolvendo Alisson. Negociação com o Corinthians, porém, não avançou. O São Paulo ainda não encontrou um nome que agrade e que o Corinthians possa liberar. Com o novo presidente, dá para imaginar demissões em massa no São Paulo? Essa é a pergunta que quase todo torcedor tricolor tem se feito desde a última sexta-feira, quando Júlio Casares foi afastado com a abertura de um processo de impeachment e Harry Macis, que era então seu vice, embora havia se tornado opositor, assumiu a presidência de forma interina. Nessa mesma sexta-feira, o Macis deu seu primeiro discurso como presidente, assegurando que quer pagar salários em dia, quer voltar a fazer o São Paulo honrar a camisa e a bandeira, brigando por títulos. Pois bem, durante o fim de semana, especialmente no sábado, ele conversou com uma série de lideranças e funcionários do São Paulo e deu a impressão de que fará poucas mexidas nesse primeiro momento. Tudo para evitar ainda mais turbulência no clube.
uma das poucas novidades que a gente deve assistir nos próximos dias é a indicação do Massis de um conselheiro, alguém próximo a ele, que fará ou se tornará o diretor de futebol para atuar ao lado do Rui Costa, aquele cargo estatutário sem qualquer compensação financeira que foi ocupado durante a maior parte da gestão do Júlio Casares por Carlos Belmonte. Esse nome ainda está sendo guardado a sete chaves, mas a tendência é que a gente tenha uma nova figura no departamento de futebol. Ainda assim, Rui Costa segue como executivo de futebol e poucas mudanças serão feitas nos departamentos que acompanham o presidente, mesmo com a saída de Júlio Casares. O pessoal da oposição esperava uma mexida, reformulação grande logo de cara. O Massis pretende ser um pouco mais conservador nesse primeiro momento, até para não gerar ainda mais ruído num time do São Paulo que encontra dificuldades dentro e fora de campo com dívidas astronômicas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, prometo voltar para deixar você super bem informado, beleza? Nicole, o Zenon teve algum avanço? Ivo, acho que essa pergunta ela pode ser respondida sobre o Zenon, mas também a respeito do Julian Fernandes. Embora a gente precisa ser bem honesto e sincero, todas as negociações estão meio que em compasso de espera, porque quem assina a contratação de um atleta é o presidente. Embora as negociações sejam tocadas pelo Rui Costa, a palavra final, a canetada final é do presidente. E o Júlio Casares não tem condição nenhuma de assinar qualquer coisa até essa votação. A tendência é que o Harry Massi seja o novo presidente do São Paulo até dezembro e vai caber a ele tomar essa decisão. Mas, de qualquer forma, tem uma resposta importante para essa sua pergunta. A ideia do São Paulo é utilizar a grana da venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino para tentar a contratação de um meio atacante. Pode ser o Zenon, pode ser o Julian Fernandes. E aí, só para explicar, o negócio com o Red Bull Bragantino está fechado em 3 milhões de dólares, com o São Paulo ficando com 15% do valor de uma venda futura. Essa venda depende apenas do presidente. E o Júlio Casares preferiu deixar essa assinatura para depois da votação, tá bom? Boa noite, Nicole. O Thiago Salazar, da Gazeta, informou que o Dorival estaria perdendo a paciência com o Martini. Será que ele pode ser negociado com o São Paulo na troca com o Alisson? William, essa especulação de que o Martínez interessa ao São Paulo foi divulgada pelo pessoal da ESPN. O que eu fiz? Eu mandei mensagem para o Diogo Silva, que é o representante do Martínez, e o Diogo garantiu que não existe negociação entre as partes. É só importante registrar que todos os jogadores que atuam no Brasil e estavam na Venezuela já voltaram para cá. O único que ainda não conseguiu voltar foi o Martínez, o mesmo que havia tido enormes problemas para retornar na última data FIFA, alegando que houve um problema com o passaporte do filho, que nasceu nos Estados Unidos, enfim, um verdadeiro caos. O Martínez já mostrou que não é um jogador confiável, né? Se o São Paulo tiver o mínimo de cuidado para buscar informações, vai perceber que essa troca não seria boa para o Tricolor, embora o próprio presidente já tenha afirmado que não vai fazer negócio. O São Paulo está atrás de um meio atacante, dois nomes que a gente sabe que agradam, do Zenon, que é jogador do Boca Juniors, e Julian Fernandes, que é do New York City. Os dois jogadores, o São Paulo fez duas propostas para esses atletas, propostas de empréstimo com opção de compra. Num primeiro momento, nem o Boca, nem o New York City toparam fazer acordo. O que o São Paulo cogita, Silmar, é com a grana da venda do Rodriguinho, usar parte dessa grana, ou a parte, ou todo o dinheiro para a contratação de um meio atacante. Rodriguinho tem uma conversa avançada com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com 15% do valor de uma venda futura ainda permanecendo com o São Paulo, tá bom? Torcida do Tricolor Paulista, tudo bem? Rapaziada, mais um giro de notícias importantes do Tricolor, informações de bastidores, mercados, muita informação de finanças, movimentação agitada no Tricolor Paulista. Então peço para você, humildemente, para deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo quando a gente postar de novo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima. Fui!